E nesse segundo tempo, aí é o lance que Cauê já abordou, mas é preciso reforçar, porque Pernambuco passou muito tempo, né, sem ter árbitro FIFA homem, né? Porque Débora Cecília é árbitra do quadro da FIFA, né? Teve Maria Edilene, será que foi da FIFA? Eu quase que eu não me recordo. Acho que Maria Edilene, será que ela foi da FIFA? Teve Wilson Souza, aí teve aqueles que portavam, né, tipo Santo Meira Hit, que não era pernambucano, mas era da FIFA. Aí teve uma época que Pernambuco contratava árbitros de outros estados, e Santo Meira Hit ficou muito tempo aqui em Pernambuco. Mas Pernambuco passou muito tempo sem ter um árbitro da FIFA, porque era um quadro muito restrito, né? Chegou uma época que só eram 10 árbitros do Brasil por ser árbitro FIFA. Mas esse árbitro que chegou a ser elogiado por Abel entrou no quadro da FIFA recentemente, em janeiro. E é óbvio que ele tem qualidade, assim, porque um quadro muito seleto. A FIFA faz besteira, naturalmente, mas é um quadro seleto, o nível de exigência é diferente. Não por acaso recebe mais por isso também, porque os árbitros eles têm uma planilha de pagamento. Se o cara é árbitro estadual do quadro local, recebe X. Se o cara é árbitro nacional nível 1, 2x. Árbitro nacional nível 2, 2x, sei lá. Árbitro FIFA é outro valor. Então, toda vez que lembra que tinha os clássicos, o clube de tal solicitou árbitro FIFA. A arbitragem vai ser mais cara. Um trio de árbitros com quadro da CEAF, que é a Comissão Estadual de Árbitros de Pernambuco, a CEAF-PE. E até o rolo, preço, né, Cássio? Quem ia pagar, quem pedia tinha que pagar. Lembra que essa história? E por muitas vezes, quando a federação diz que vai pagar, então o clube, não, então bota o teu quadro mesmo. Assim, o cara da boa ré. Mas, enfim, o quadro da FIFA era muito mais caro. Então, ele se preparou para chegar, ou seja, ele progrediu na carreira dele e está recebendo mais. Por isso, é um árbitro que durante muito tempo, os árbitros pernambucanos estavam fora da Série A e ele participa. Mas é o velho dito isso. Dito isso, a impressão é que ele era do quadro da Federação Pernambucana em seu pior momento possível, que você possa puxar pela lembrança. Sabe aquele momento onde o quadro da CEAF era pauta quase toda semana. Está sendo até menos, está se reclamando muito, muito da arbitragem, mas não tanto como era a comissão da arbitragem. Você está reclamando mais dos erros do campeonato como um todo. Cláudio Mercante, aquela turma. De todo mundo, de Mercante, Gilberto Castro Júnior, qualquer nome que você puxar pela cabeça. Tem uns que transitaram, José Washington, Thiago Nascimento, Nelson Nogueira, era muito difícil. Nos anos 90 tinha Valdomiro Matias, o que não faltou era porque tinha errado aquilo, tá lá. Mas nenhum deles, tirando Wilson de Souza, nenhum deles chegou a ter esse nível. Entre os homens, de ter esse nível do quadro da FIFA. Então, eu acho assim inaceitável. Muito na cara dele, porque eu até falei, na hora do lance, um jogador briga, mas o jogador do Petrolina forçando o lance também, e se em algum daqueles lances o árbitro tivesse marcado falta de ataque, ninguém acharia o maior absurdo do mundo, porque foram divididas mais ríspidas. Aí, justamente, aqui não teve, que não foi nem dividido, foi um lance de ombro assim, onde ele se projeta no ombro do jogador do Santa Cruz, o árbitro marca pênalti, se for um pênalti inacreditável. Mas aí tem essa falha do árbitro, mas ao mesmo tempo, assim, a olho nu já deveria ter visto que tinha sido falta, mas ele sendo árbitro FIFA, basicamente todos os outros jogos que esse cara vai apitar tirando o Pernambucano, ele terá um monitor para checar isso depois. Porque ele é um árbitro FIFA que, se tivesse na Série A, ele seria chamado para o VAR e certamente ele teria corrigido isso. Então, muito mais do que a falha de Rodrigo Pereira, o árbitro FIFA de Pernambuco, que errou de forma grotesca, é preciso destacar que o erro é desse campeonato. Assim como a gente ia falar da Copa do Nordeste, é do Pernambucano também. Porque a Copa do Nordeste, na sua escala, ela tem muito mais dinheiro para ter o VAR, nem que seja um VAR mais simples. O VAR pode custar 25 mil, mais simples pode custar 8. Mas no Pernambucano, e sobretudo esse Pernambucano que está... Todos os jogos com transmissão, tem essas câmeras, ou seja, todos os jogos passam ou na FFTV, ou no Gol, ou na Globo. Ou seja, já tem várias câmeras. Cássio, e ainda tem isso. Não está jogando no Gigante do Agreste, não está jogando jogos espalhados, não. Cada vez mais os jogos estão concentrados em poucos estádios. Então, até isso facilitaria a vida da Federação. E o próprio regulamento permite que alguns jogos possam ter, tipo, o jogo da Globo, pela estrutura necessária, vai ter. Assim, meio estranho, seria meio estranho algum jogo ter, outro não ter da mesma fase. Mas a questão é que a Federação Pernambucana tem dinheiro para isso. Tanto é que ela é credora dos clubes. A Federação Pernambucana tem 15 milhões de reais como credor de todos os clubes. É por isso que tem toda essa relação e tal, tão próxima dos clubes
clubes, assim, quando tem quando se exalta um pouco, os clubes não batem. Até Bruno Rodrigues até fez uma nota batendo força, mas daqui a pouco vamos ver o desdobramento. Se Evandro bate de novo, aí fica o dito pelo não dito, como foi na relação da nota do esporte. Os dois bateram e seguiu a vida. Ninguém dá 2 passos, não, dá 1 e pronto. Então, nessa situação, a Federação Pernambucana teria recursos. Eu acho que o Pernambucano, não só o mata-mata tem, mas essa fase já deveria ter. É um campeonato curto, pô. Hoje é um campeonato curto. E esse lance de hoje, desse pênalti, que poderia. Se o Santa ele vai ganhar o jogo lá aos 34 do segundo tempo. Um pênalti que foi. Inclusive, abre o parênteses, foi muito engraçado, meu irmão, a entrevista do goleiro do Petrolina, do goleiro Alan, no pós-jogo, só abre o parênteses. E, meu irmão, o cara ele se mostrou indignado, se colocando, quase colocando o campeonato em xeque pelo pênalti marcado. O pênalti do Santa. Não foi o pênalti que foi, ele achou assim, um absurdo de não entender coisas que só acontecem com o Petrolina, assim, um negócio assim, completamente fora de órbita. Eu achei assim, surreal a entrevista. O pênalti foi pênalti. Foi um pênalti bom, mas foi pênalti. Se não acontece, porque o jogo estava equilibrado por baixo, não estavam tendo grandes oportunidades, não. Não estava tendo. Inclusive, o Petrolina teve até quase aos 53, até quase chegou perto do empate, mas o goleiro bateu cabeça. O zagueiro do Petrolina. O goleiro atrapalhou muito daquele lance. O goleiro atrapalhou o lance. Se termina 1-1, porque estava 1-1 até os 34 segundos tempo. Se tivesse terminado 1-1, o Santa estaria. Primeiro, teria sido beneficiado pela derrota do Central mais tarde, mas estaria numa situação muito pior a partir de um pênalti inaceitável. Porque ele conseguiu corrigir como o Porto. Ele até ganhou com facilidade com o Porto, mas e se o Santa Cruz não tivesse? Se tivesse sido 0-0 Santa Cruz e Porto? Porque quando estava 0-0, o Santa Cruz teve um gol anulado contra o Porto inacreditável. Assim, inacreditável. O gol que foi estava 0-0. O Santa ganhou com extrema facilidade do Porto. Ganhou por 3-1. Mas se tivesse terminado 0-0, a partir de um gol assim, simplesmente inexplicável. Até hoje, muita gente não entende o que foi que o juiz marcou. A federação, que sempre diz que os árbitros pernambucanos acertaram, nem a FPF defendeu. A FPF disse que errou. Nem a FPF, porque ela sempre defende. Você viu vários absurdos, não, mas teve um toque ali, mas não sei o que, tá ali, tá projetado, não sei o que. Sempre diz que os caras estão certos. Mas dessa vez não conseguiram, não tinha como. E hoje, não sei se vão defender, se vão dizer, realmente errou e tal. Talvez até para preservar um árbitro da FIFA, não sei. Mas, ao contrário do jogo do Porto, hoje flertou com o tropeço a partir do erro. E teria sido muito grave, pô. E no caso do Santa Cruz, não é. Claro que é importante o Santa Cruz disputar. Porra, atrapalharia o Santa na disputa pelo título, mas é tudo muito importante para o Santa. O Santa não ganha o Campeonato Pernambucano desde 2016, é óbvio que isso. Mas se você largar em 6º lugar, você pode ser campeão pernambucano. A questão é que se você largar em 6º lugar, dificilmente você vai para a Série D. Essa é a questão. E para o Santa Cruz, nesse momento, é mais importante para a Série D. Então, disputar o título pernambucano, o Santa não ter esse empate provavelmente não tiraria o Santa dessa corrida. Porque se ele passar em 6º, tanto é que o Petrolina hoje é o 6º e continua na briga pelo título. Mas para a Série D, teria deixado muito arriscado. Ou seja, poderia colocar em risco mais um ano de calendário do Santa. O desse ano, por incompetência total do Santa Cruz, mas o de 2025 a partir de um erro que não cabe mais no futebol. Que não cabe. No futebol você vai. E todos os comentários de torcedores, inclusive de torcedores rivais. Porque quando eu escrevi isso, tem torcedores do Santo, do Náutico e do Sport, e falando assim, meu irmão, pode até achar, alguns acham até engraçado, mas a maioria são mesmo. Não dá, não, velho. Isso aí é campeonato amador, pô. O campeonato sem VAR é campeonato amador hoje em dia. É muito difícil de aceitar um erro desse tamanho numa era de VAR.